Olá, irmãos, que a paz, a Shalom do Eterno venha reinar nos corações de cada Haverim, né? De cada um que está ouvindo esta mensagem, que está ouvindo este vídeo, né? E eu fico muito honrado, né? Por você estar ouvindo e atentando para a verdade, porque a verdade nada mais é do que a própria verdade, né? Não existe várias verdades, né? Não existe várias verdades, existe uma. E esta uma verdade, ela requer um desempenho, né? Um esforço de cada ser humano para que todos possam compreendê-la. Se assim o indivíduo deseja, né? Porque nós temos uma marca em nossa carne que nos faz ter o livre desejo de escolha, a qual chamamos de livre-arbítrio, direito de escolher, direito de ir, direito de vir. Nós temos esse direito. Por isso que muitos não compreendem a essência da palavra de Hashem, da palavra do Eterno. São poucos os que compreendem. Infelizmente, nós não temos visto diante da humanidade ou população atual existente nesses dias um desempenho a conhecer a verdade, a ir atrás, a buscar, né, a verdade. Há um tempo atrás, quando eu estava na religião, né, onde eu estava infiltrado na religião, eu sempre tinha um desejo dentro de mim de querer a verdade. Embora a verdade requer de nós, de todos nós, um sacrifício que nada mais e nada menos é do que a renúncia de prazeres excessivos carnais, a qual nos traz a transgressão da Torá. E desses prazeres, eles nos causam quando nós bloqueamos eles, né? O Eterno não quer tirar estes prazeres, ele quer pôr limites. Mas quando nós bloqueamos, quando nós entendemos que o prazer está exageradamente em nosso corpo, está se elevando exageradamente, o que nós temos que fazer? Bloqueá-lo. E isso nem todas as pessoas querem. Bloquear os seus desejos, as suas lascívias, as suas imoralidades. As pessoas não querem, elas querem se entregar mais e mais, elas querem se lançar mais e mais. Pois bem, e por causa deste método, desta maneira com que as pessoas estão se enfiando na religião, né? Estão buscando atrativos humanos. Quando eu estava na religião, eu tive sempre um desejo de querer a verdade. E veio em primeira instância em meus pensamentos que a verdade ela não existia. Olha aqui, o que a religião faz? A religião diz para você, olha, é isso, 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 isso. Mas quando nós vamos buscar mesmo, ela fala, ó, não vai não, porque você pode ser confundido. Eu já ouvi dizer, a letra mata, né? Então, eu ouvi tudo isso na religião, coisa que talvez você esteja ouvindo também. Infelizmente, as pessoas
que vivem na religião, elas não querem, a maioria, não querem buscar a verdade. Tanto é que elas aceitam de tudo dentro no meio da religião. Eles aceitam idolatria, eles aceitam prostituição, eles aceitam lascívias, né? Eles aceitam adultérios, eles aceitam de tudo, né? Algumas têm algumas exceções, mas seus líderes, seus trabalhadores que trabalham lá nesta religião também estão inflamados de desejos lascivos. Então, infelizmente, as pessoas tendem a caminhar e estão caminhando para um abismo, né? E esse abismo, ele engole e a pessoa nunca volta mais. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E eu quero dizer para você que se você tem um desejo árduo, eu estou falando de desejo árduo, aquele desejo que causa obras, manifestações. Estou falando de desejo, que a pessoa tem um desejo, mas ela não quer trabalhar. Ela tem um desejo de trabalhar, mas ela não quer levantar cedo. Ela não quer fazer os afazeres sociais. Ela não quer, ela quer viver uma bagunça. Eu estou falando desse desejo, estou falando daquele desejo, não estou falando do desejo teórico, eu estou falando do desejo concreto, aquele que a pessoa se dispõe a fazer. Então, quando a pessoa ela tem um desejo e ela se dispõe a fazer, a progredir, a andar, a exercer, a efetuar e a manifestar obras dignas, então essa pessoa ela começa a praticar techuvá. Isso é o verdadeiro sadik. Sadik não é esse que fica sentado num computador postando um monte de coisa e não faz nada. Não, sadik é aquele que anda no mundo, ele faz tzedakah, caridade, ele ajuda o necessitado, ele ajuda o pobre, ele está na casa da viúva, ele está ajudando o órfão, necessitado, ele está indo nos hospitais, nos presídios. Então esse é o sadik. Esse é aquele que quer realmente a verdade. Eu não estou falando porque as pessoas criaram uma máscara de santidade. Existem aqueles que criam máscaras, mas não querem fazer nada. Infelizmente, esse é o retrato da nossa sociedade atual hoje. E está cheio, muito cheio de pessoas que infelizmente ela não quer fazer. Hoje nós iremos falar sobre as centelhas divinas. Como compreender essa magnífica revelação sobre a centelha divina? Como compreender? Primeiramente, nós vamos ler o que significa centelhas, porque existem pessoas que também não sabem o que é isso. É diferente, é a mesma coisa de faíscas, né? Para o nosso português aqui, as pessoas chamam de faíscas, né? Mas é a mesma coisa. Mas vamos falar sobre centelhas divinas. O que é o significado de centelha? Vamos lá, de acordo com o dicionário. Partícula que se desprende de um corpo em brasa. Fagulha ou faísca. E o que mais? Que brilha somente... Um minuto. Brilha somente por um instante. Por metáfora, instituição inesperada e repentina, a centelha da criação intelectual. Por metáfora,
que diz respeito ao entendimento humano, razão, eletricidade, descarga elétrica momentânea e luminosa, que acontece entre condutores que estão separados por um gás. Então essa é a centelha, o que significa centelha de acordo com o dicionário. Só um minuto. Então vamos... esse é o significado de centelha. Ok. É algo... Vejamos, vamos comparar um martelo, um ferreiro. O ferreiro ele está fazendo uma espada ou algo de ferro. Quando ele bate naquela ferramenta que ele está fazendo, então saem faíscas de fogo, né? Aquelas faíscas de fogo. Então aquilo nós chamamos e é centelhas, certo? Para você entender melhor. Agora vamos entender o que o Eterno quis dizer quando, né, ele criou este mundo. Nós vamos passar para um lado agora mais oculto, porém visível, né? Oculto para aqueles que não se desempenham a buscar a verdade. Em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 3, disse assim: E disse Elohim, haja luz, e houve luz. No versículo 4 ele diz: E viu Elohim que era boa luz, e fez separação entre a luz e trevas. Vejamos. Parece que o nosso amado Criador, ele está se surpreendendo com algo que parece que ele não sabia. E não é isso. Veja novamente, Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Elohim que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Então ele viu que a luz era boa, e ele fez separação. Parece que ele está se surpreendendo com a sua obra. Não, ele não está se surpreendendo. Ele está apenas olhando a cópia do que é realmente no seu mundo superior. Ou seja, ele faz a luz que hoje temos, que houve a separação, né, do mundo superior para o nosso mundo inferior, porque o nosso mundo, meus irmãos, ele é um mundo inferior. E o mundo do eterno, ou digamos os mundos do eterno, que é muito mais do que nós imaginamos, é o mundo superior, aonde as pessoas o chamam de céu, né? Deus habita lá no céu. Então, na realidade, este céu é o espaço sideral. Você não vê céu, você não vê camada, você vê o espaço negro, né? O espaço sideral, a galáxia e tudo mais, essas coisas de ciência. E o Eterno, ele fez a luz, e ele viu que era boa. O que o Eterno está fazendo? Uma cópia daquilo que já existe. Por isso ele disse, e viu, ou seja, e ele sentiu, e viu que Elohim, que a luz era boa. Então ele viu que a cópia que ele criou é idêntica à que ele vive. E dali originou-se um espaço a qual nós chamamos hoje que é terra. A terra veio a existir. Então a terra ela veio a existir. Ou seja, o Eterno se esvaziou, se ocultou e manifestou a luz nesta terra, a qual muitos dos cientistas analisam
e identificam que houve um Big Bang. Aí é um outro assunto para Kabbalah. Então, veja, de acordo com a Kabbalah, houve a junção, né, de terra, ar, água e ar. O Eterno misturou esses três elementos e ali haja luz. E essa luz ele viu que era boa. Ou seja, esta luz chamamos de separação. Ela é a separação do mundo superior, a qual nós vemos hoje, que é existente, físico. Entenderam? Então ele viu que a luz era boa. Isso ele não está se referindo ao Sol e nem à Lua. Isso é o Eterno se esvaziando e fazendo uma manifestação da sua própria Shekhinah diferenciada, digamos assim. É lógico que nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão exata do que foi isto, mas de acordo com as evidências, por isso que nós estamos falando, a centelha divina, né? De acordo com os estudos. Eu não estou achando, estou estudando para chegar a uma conclusão que não é exatamente exata. Compreendam isso. Isso não é uma coisa, é isso, não. Isso são esses assuntos que nós estamos trazendo, são assuntos que estamos estudando para que venhamos para que nós venhamos, né, ter uma ideia. Ok? Isso é suficiente para que a gente possa entender. Bem, houve a criação dos céus quer dizer, houve a criação dos céus e da terra, a luz, a primeira coisa foi a luz, né, e viu o Eterno que a luz era boa, depois veio os céus e a terra, quer dizer, veio a separação das águas, porque as águas estavam tumultuadas sobre a terra, não havia porção seca, e ali apareceu aquela coisa de Gênesis todo que vocês estão vendo. Mas o nosso foco é a luz, Vamos lá. Engraçado que todas as Sagradas Escrituras, ela fala de luz, ela fala da luz do Eterno. Não é uma luz como essa que como você vê na sua casa, você liga a lâmpada, essa é a luz. Não, isso não é luz. Isso é apenas, né, um fragmento existencial de uma centelha. A luz que o Eterno está se referindo não é essa que estamos vendo, embora não deixe de ser luz, mas é algo totalmente diferente do que os nossos olhos pudéssemos ver ou entender, digamos assim. Bem, de acordo com o livro do Esplendor, né, a qual Rabino Shimon Bar Yochai, ele teve uma visão, né? Foi revelado a ele os mundos, né? Foi revelado a eles a Shekhinah do Eterno, a face pequena, foi revelado a ele os mistérios da Torá, foi revelado a ele toda uma essência. Voltando aqui, novamente, né? Então, como nós estávamos falando, no livro do Esplendor, conforme o livro do Esplendor, a qual o seu escritor foi Shimon Bar Yochai, ele diz: então Elohim fez um raio da luz oculta emergir. Esse raio imediatamente projetou um número incalculáveis de luzes visíveis que formaram o mundo superior.
As luzes visíveis do mundo superior, por sua vez, lançaram raios. Esses raios o arquiteto celeste tornou opacos. E assim formou-se o mundo inferior. Como o mundo inferior é a luz escura, que não emite raios, tem que estar em contato constante com o mundo superior. Mas a luz do mundo superior também tem necessidade de permanecer em contato com o mundo inferior. É somente por manter o contato entre os mundos superior e inferior que essa luz é capaz de projetar algum raio. Mas a luz aqui embaixo, que não está conectada com a luz do mundo superior, dá lugar a incontáveis demônios. Tudo que existe na Terra é formado segundo o modelo do mundo superior. E não há uma coisa aqui embaixo que não tenha a sua contrapartida no mundo superior. Essa contrapartida a regula e a governa. Quando pomos em movimento as forças do que somos capazes aqui embaixo, também estamos ao mesmo tempo pondo em movimento as forças de cima, que as controla. O ponto indivisível, ilimitado e desconhecido por causa de sua força e de sua pureza, lançou de si uma aura que atua como um véu para o próprio ponto indivisível. E a aura, apesar de ser uma luz menos pura que o ponto, é ainda assim brilhante demais para ser olhada. E a aura também lançou de si uma luz, um anel que é um traje que vela e suaviza a luz. Assim todas as coisas foram formadas por um movimento de luz, sempre para baixo e para fora de si. Ou podemos tratar de compreender isso de outra forma. O ponto indivisível, o ponto supremo, irradia uma luz de tal transparência, limpidez e sutileza que penetra em todo lugar. Ao redor do ponto, a penetração da sua própria luz faz um anel ou um palácio. A luz do ponto supremo, como é de um brilho inconcebível, faz a luz do palácio, que lhe é inferior, parecer um círculo escuro ao redor dela. Mas a luz do primeiro palácio, ainda que possa parecer escura em comparação com o ponto mesmo, é de um imenso esplendor que irradia outro anel ou palácio, formando uma espécie de envoltório ao redor do primeiro. Assim é que, emanando do ponto supremo, todos os graus da criação não passam de envoltórios ou do outro. O envoltório do grau superior forma o cérebro do grau seguinte. Essa forma de criação no mundo superior também se repete no mundo inferior. O homem é feito de cérebro e o seu envoltório o espírito e o corpo. O Eterno criou o homem conforme o modelo do mundo superior. Força e vigor irradiam do centro do corpo, onde está o coração, que nutre todos os membros, e o coração se une ao cérebro, que está na parte superior do corpo. O mundo, que é também um corpo, foi formado da mesma maneira. Quando o Eterno criou o mundo, ele pôs as águas do oceano ao redor da terra, e no coração do mundo habitado, o Eterno pôs Jerusalém, e no coração de Jerusalém a montanha santa. A montanha obriga a sede do Sanhedrin, no coração da qual está o templo, e no coração do templo está o Santo dos Santos, onde repousa Sheriná. E esta é o coração do mundo. E o mundo superior foi criado da mesma maneira, além também um oceano o envolve. E acima dele outro oceano, no coração do rio de fogo está o palácio celeste, onde reside a Sheridim, o qual ninguém tem acesso senão os descendentes da casa de Davi. E no centro do Sheridim está o Santo dos Santos, que é o coração do mundo superior e de toda a criação. Isso me fez lembrar o livro de Jehoram, aonde, em Eliana, em Apocalipse,
ele fala claramente que no trono, ao redor do trono, há um mar, como um mar de vidro. Isso é extraordinário, muito extraordinário. Bem, vocês viram que quando o Eterno fez os mundos, inclusive o mundo superior, saiu dele raios de luzes. Ok? Agora vamos voltar para o nosso mundinho, digamos assim. Porque esse mundo, meus irmãos, já dizia o cabalista Davi, né? E Salomão também, dos homens que estudaram Cabala. Uma coisa interessante, que Cabala ela não é uma crença, ela é um método de vida. Né? Eu costumo dizer e acrescento, quem estuda Cabala sem estudar Torá ou Brit Hadash, essa pessoa comete transgressão. É como se a pessoa criasse uma serpente, tentasse domesticá-la. Infelizmente, Cabala sem instrução, sem revelação, sem a Torá, sem Brit Hadashah, sem o Taná, infelizmente teremos aí um feiticeiro, um espírita, um astrólogo, nós teremos místicos, teremos um monte de gente aí. É o que hoje acontece. Voltando para o nosso mundinho. O nosso mundinho que é, infelizmente, uma gota, como já dizia Davi. Davi dizia, as nações para ele e o mundo é como uma gota no balde. Agora eu entendo, né? Realmente, de acordo com o livro do Resplendor, de acordo com Gueliana, porque eu não estou lendo só, meus irmãos, é o livro do Zohar, mas porque isto são fábulas, isto são escritos rabínicos, eu estou lendo aquilo que tem inspiração, de acordo com as profecias, então testificando, sempre testificando, para que possamos chegar a uma conclusão exata. Pois bem, o nosso mundinho aqui é apenas uma centelha. E o homem nada é mais do que uma centelha divina, a qual deve esta luz iluminar ou ficar acesa. Já dizia em Terrelim 36:9, Salmos 36:9 diz assim, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Olha só, em Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Em Terrelim 119:5, Salmo 119:105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vejam que o Eterno, ele assimila, ele sempre está assimilando a sua palavra com luz. Por quê? Para que pudéssemos enxergar que somos luz. Somos luz, nada mais, nada menos do que luz. Isso é verídico, isto é verdadeiro. Porém, as pessoas não querem a luz, porque a luz requer renúncia, requer uma busca incessante de viver uma verdade. A luz, ela põe limite aos prazeres excessivos. Né? A luz, a correção, a verdade, ela põe. Em Provérbios, Mishlei, Provérbios 6:23 diz, porque o mandamento é lâmpada, e a Torá é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Veja, em Provérbios está afirmando que o mandamento é lâmpada, só que só o mandamento sem a luz não adianta, e a Torá é luz. E as
repreensões da correção são o caminho da vida. Então, em outras palavras, a Torá é luz. Por quê? Porque ela veio de um ser que é luz. E digamos nós viemos de um ser que irradia luz? Sim. Nós viemos de um ser que irradia luz, nosso Criador, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, o magnífico. Baru atah Hashem Eloheinu melech olam, bendito seja o Eterno, Rei do Universo. Então, nós somos luz, né? De acordo também com o livro do Esplendor, diz assim: quando Adão habitava o jardim do Éden, ele estava vestido como os seres no Olam Rabar, num brilhante traje feito da luz superior. Olha só. Mas quando foi expulso do jardim e forçado a entender as suas necessidades mundanas, o Eterno mostrou a ele e a sua mulher como fazer túnicas de pele para si próprio. Quando o homem faz uma boa ação, uma centelha da luz superior vem para baixo e se une a ele. Veja. Extraordinariamente, isso é fenomenal. Adão Cademon, ele era um homem que irradiava luz. Estava cheio de luz. Porque ele só conheceu a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do mal ainda não fazia parte de sua vida. Por isso houve a cobiça, e a cobiça houve a consequência e a concepção, quer dizer, cobiça, concepção, concebeu, e depois a consequência. A consequência foi morte. Herdou o Etserhará, a inclinação para o mal. Por isso que nós hoje temos uma inclinação sempre para fazer o mal. Difícil nós fazermos o bem. E de acordo com o livro do Esplendor, esta luz que havia nele, ele perdeu. Essas vestimentas de luz que irradiava. Em alguns estudos talmúdicos e alguns rabinos falam que quando o Eterno fez o homem, ele olhou, os malerins olharam e falaram: quem é o Eterno dos dois? Porque o Eterno diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então ele fez, e quando ele fez, que colocou nele o espírito de vida, tudo aqui neste mundo inferior, ele olhou para os 12, os anjos olharam e falou: quem é o Eterno dos dois? Porque os dois brilham, os dois são luz, né, digamos assim. E isso pode ser verdade, né, porque de acordo com o Apocalipse não, ou de acordo com Bereshit não fala, mas dá uma ênfase ou dá vestígios de que era assim. São apenas vestígios. A Torá, ela é codificada, meus irmãos. A Torá, ela é codificada. Justamente para que nós venhamos ter revelações do Eterno. Ok? Só é revelação. Quando o homem faz uma boa ação, uma centelha da luz superior vem para cá abaixo e se une a ele. Ela lhe serve de traje quando ele entra num outro mundo e é obrigado a apresentar-se ao seu Criador. Por causa desse traje, está capacitado a saborear as alegrias do eleito. E lhe é permitido olhar o espelho luminoso face a face. E a alma, por ser perfeita, deve ter dois trajes. Um para o mundo terrestre e outro para o mundo vindouro. Que coisa espetacular. Esta é a luz. Isso eu falei de Velho Testamento, né? Digamos assim, eu falei de... Aí vem o nosso Mashiach ensinando o quê?
De acordo com João 1,4, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É o nosso Mashiach. Ele veio. Eu fiz um vídeo sobre a face pequena. Para você compreender melhor, veja o vídeo. Ouça, né? Para você ter uma compreensão mais exata. Em Yohanan, João 8,12, diz: falou-lhes, pois, Yeshua HaMashiach outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, vocês entendem por que Yeshua HaMashiach veio ao mundo? Justamente para nos dar luz, aquilo que nós éramos. Nós somos luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1,9. Ele é a luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Agora ele tira a luz, que ele tira o foco dele, porque ele já é luz, e distribui para aqueles que creiam e confiam no seu ser, que é o Elohim, que se fez carne e habitou entre nós. Em Mateus 5,14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade que tem luz. Então nós somos a luz. Estas centelhas a qual eu estou falando para você, elas se unem quando nós fazemos uma boa ação. Quando nós praticamos, bloqueamos o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação da carne, que ela comete várias elevações carnais, como prostituição, como idolatria, como feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, facções. Tudo isso, quando nós bloqueamos isso e não cometemos isso, se acende uma centelha dentro de nós. E somos o quê? Obrigados, levados, digamos assim, a fazer techuvá e a praticar a vontade do Criador. Então a pessoa que pratica techuvá, se acende uma luz que irradia sobre ela. Foi o que aconteceu com Noach, meus irmãos. O Eterno olhou aqui para baixo, Noé. O Eterno olhou aqui para baixo, não viu mais a centelha, porque as pessoas não estavam cometendo boas ações. As pessoas estavam cometendo coisas absurdas e as centelhas foram se apagando até que estava numa negridão, uma treva tremenda naquelas pessoas. E o Eterno foi obrigado a olhar de um lado para o outro da terra, à procura de um sadique. Quando ele olha, que ele vê no mais oculto e subscuro, nos lugares mais tenebrosos, estava uma chama acesa. E aquilo não era chama acesa de fogueira, aquilo não era chama acesa de fogo, aquilo não era chama acesa de nada físico, mas algo espiritual que irradia dele, que era Noach. Ele mesmo disse: passei meus olhos sobre toda a terra à procura de um sadique, mas eu não vi, só vi você, Noé. Então você vai salvar a sua geração. Você vai salvar as pessoas que virão depois de você, porque estas pessoas se contaminaram. Elas não querem mais saber de nada. Você eu testemunhei. Você foi o pregador da justiça. Você falou para as pessoas se voltarem para mim, mas as pessoas não quiseram. E o resultado foi destruição total de corpos. As almas voltaram para o Eterno. Os espíritos das pessoas de antigamente voltaram para o Eterno e dali vão receber o castigo que lhe é justo, porque não cumpriram o dever que o Eterno estabeleceu para elas antes de haver mundos. Então, por isso, meus irmãos, devemos compreender as Sagradas Escrituras de uma maneira extraordinária, para que possamos assim entender o fato existencial da Shekhinah do Eterno em nossas vidas.
Em Ronan capítulo 3, versículo 20, diz: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então veja, todo aquele que faz o mal, foi o que aconteceu com o povo de Noas, com aquele povo que existia na geração de Noas. João capítulo 15, versículo 18, 19. O Mashiach está falando de algo sobrenatural agora aqui. Algo oculto que causou, eu acho, na cabeça dos incautos, daquelas pessoas que não compreendiam, um nó. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Veja que o Eterno nos escolheu antes. Mas toda, Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, que é a Shekhinah do Eterno, porque a luz tudo manifesta. Veja, então, nós, como seres humanos, devemos voltar à prática da Techuvá e reacender a centelha, né, que está em nós, para que o Eterno possa olhar para você, para que Ele possa te ver. Como que o Eterno vai olhar para você uma pessoa sadique, uma pessoa justa, verdadeira, se você anda numa mentira, na falsidade, no erro, no engano, não tem limites? Se volte para o Eterno, se arrependa enquanto você puder. Busque o Eterno de todo o teu coração, com toda a tua alma. Se entregue a Ele de fato e de verdade. Ele é invisível, mas Ele é visível para os que confiam nele. Busque Ele, busque sua Shekhinah, busque a sua presença. E ali, em Egeliana capítulo 22, versículo 5, Apocalipse, diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitam de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o nosso Yahweh os ilumina e reinarão para todos sempre. O nosso amado de nossas almas vai nos iluminar. Não vamos precisar mais do sol, da lua. Vejam, meus irmãos, como o Eterno ele é magnífico. O Eterno ele é genuíno em sua obra. Acenda a centelha que está em você. Busque a Ele. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Se volte para Ele de fato e de verdade. Não é fácil. O Mashiach, Yeshua HaMashiach, ele já havia alertado. Ele já havia alertado. E ele disse: estreita é a porta que conduz à vida, à luz. E larga é o caminho que conduz à perdição, trevas. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda, que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E não andarão em trevas. Se renda a Ele. E o mais Ele vai fazer. Que o Eterno possa te abençoar, te guardar em todos os caminhos. E que você se volte de fato, de verdade para Ele, com toda a reverência, com toda a honra, com toda a justiça. Esses ensinamentos são pequenos, justamente para que você tenha uma compreensão ampla e absoluta. Mas se chegue ao Eterno, busque, e o mais Ele vai fazer. Ele está aí. Ele nos ama. Que Hashem te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.